Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo Jesus descido o monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso, naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Seja louvado nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Querido irmão, Padre Iágaro, querida irmã Luísa, querido povo de Deus, há alguns dias nós temos meditado a palavra de Deus, a palavra do Senhor, e essa palavra tem implorado de todos nós uma postura de vida, uma envergadura cristã verdadeira. No segundo domingo do tempo comum, João Batista aparece dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apontando para Jesus. E ali implora de cada um de nós uma atitude de vida, porque diante do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós precisamos tomar uma atitude. Nós precisamos sair de cima do muro e aceitar ou não o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e não compactuarmos mais com o pecado e deixarmos que Deus opere em nós a sua obra, o seu querer. Deixar que Deus haja em nossa fraqueza, em nossa pequenez. Quem conhece Jesus Cristo não pode continuar o mesmo. Quem conhece Jesus Cristo precisa tomar uma decisão de vida. Não pode ficar em cima do muro. Talvez eu mudo, talvez eu vou ser diferente, talvez eu perdoe, talvez eu, quando me aposentar, eu vou buscar mais a Deus, quando eu terminar os meus estudos, quando eu fizer isso, quando eu fizer aquilo outro, quando a minha vida estiver totalmente equilibrada financeiramente, aí sim eu vou ao encontro desse tal Cordeiro que tira o pecado do mundo. Não! A urgência é para agora, não para depois. Precisamos tomar uma decisão. Porque no domingo passado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi ao encontro dos esquecidos, dos pequeninos, dos necessitados, daqueles que estavam na Galileia dos pagãos, como dizia o Santo Evangelho. E o que era a Galileia dos pagãos, Padre Iágaro? O que era a Galileia dos pagãos, irmã Luísa, povo de Deus? A Galileia dos pagãos era o lugar dos piores, era o lugar dos esquecidos, era o lugar daqueles que haviam sido esquecidos pelos poderosos do templo.
por aqueles que se diziam conhecedores da palavra, por aqueles que se diziam amantes dos profetas, conhecedores da lei, mas que haviam esquecido os irmãos, os pequeninos, os necessitados. Eu desafio você a achar no Antigo Testamento a palavra pescador, a profissão de pescador. Não se acha a profissão de pescador no Antigo Testamento. Exatamente porque era a profissão dos piores, dos renegados, dos esquecidos, dos desvalidos, dos medíocres. Porque se olharmos na prescrição do Levítico, haviam os peixes que podiam ser comidos pelos judeus e os peixes que não podiam ser comidos. É por isso que nós vamos ver em certa altura do Evangelho, após uma grande pescaria, os discípulos jogando fora os peixes que não eram bons e os peixes bons. Não é que os peixes estavam estragados, é que havia alguns peixes que podiam ser comidos pelos judeus e outros não. E numa pescaria não tem como jogar a rede, Padre Ágora, e dizer bem assim: eu estou jogando a rede e que só venham agora os peixes do Levítico. Não tem como. Você joga a rede e vem o peixe que vier, e ponto final. E aí eles estão ali, separando os peixes. O judeu, ele tem um problema com duas coisas. Primeiro, com o mar, porque eles não sabem o que pode acontecer no mar. É um lugar muito perigoso, é um lugar de contaminação. E o outro problema é com os peixes contaminados, de acordo com a prescrição do Levítico. Só que veja o tamanho da hipocrisia. Tinha alguém que separava esses peixes dos bons e os ruins. O peixe bom ia para a mesa do judeu, o peixe ruim era jogado no mar. E a mesma mão que separava o peixe bom era a mão que separava o peixe ruim. E como eles não tinham oportunidade de sair da Galileia dos pagãos e ir até o templo, eles ficavam impuros. Ora, a mesma mão que tocou no peixe bom, tocou no peixe ruim. Então aquele peixe bom também estava contaminado. Mas no mascaramento, numa mentira religiosa, os judeus achavam que estava tudo resolvido, estava tudo tranquilo. Que não, chegou aqui o peixe bom, eu vou comer o peixe bom, o peixe que não é contaminado, que não está prescrito no Levítico. E o impuro era o pescador. Por isso que o pescador não é citado no Antigo Testamento. Ele aparece no Novo Testamento com Jesus. E aí Jesus chama quem? Pedro, André, Tiago e João, 4 pescadores, dizendo: eu farei de vós pescadores de homens. Nós somos convidados a multiplicar a pescaria milagrosa realizada por nosso Senhor. Nosso Senhor quer que eu e você realizemos esta pescaria milagrosa, sem ficar: puxa, será o que eu vou pescar? Eu vou pescar coisa boa ou coisa ruim? Não, a gente pesca e entrega para Deus, é Ele quem faz, é Ele quem realiza. A única coisa que não podemos de maneira alguma é, como terminamos ontem o Evangelho, cometer a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. E o que é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus? É operar no erro. Blasfemar contra o Espírito Santo de Deus é operar no erro, é operar no pecado, é não querer mudança de vida, é dizer: eu sou assim e eu não vou mudar. É a síndrome de Gabriela: eu nasci assim, vou crescer assim, vou morrer assim e ponto final. Não, o cristão não pode. O cristão tem que sair dessa dinâmica. O cristão tem que experimentar a misericórdia de Deus, tem que experimentar a misericórdia do Senhor, tem que avançar para águas mais profundas e não operar no erro.
Porque quando nós operamos no erro, meu irmão e minha irmã, nós somos tomados pelo espírito de Satanás, pelo espírito do demônio. É por isso que algumas pessoas não suportam alguns tipos de pregação. Tem gente que estribucha. Tem gente que odeia alguns tipos de pregação por aí, padre. Não aguenta escutar a verdade. Sai falando mal. Eu não acredito que esse padre está falando isso. Está falando sim, tem que continuar falando a verdade. Doa quem doer, padre Ágaro. Continue pregando a verdade. Doa quem doer, irmã Luísa. Que a Associação do Senhor Jesus continue sendo um canal da verdade, pregando o Santo Evangelho, assim como fizeram São Francisco de Sales, denunciando o erro, pregando a doutrina católica. Doa quem doer, entregando a nossa vida por amor ao Senhor, sem medo, porque assim não vamos operar no erro. Se o padre começa a pregar contra o aborto, não pode. Se o padre começa a pregar sobre a fidelidade conjugal, não pode, porque hoje em dia cada um vive ao seu bel prazer, e aí está ofendendo as pessoas. E não é assim. Nós estamos pregando o Evangelho, estamos falando para católico, estamos falando para gente que ama a bem-aventurada Virgem Maria, para gente que tem a sua vida devota à Santíssima Eucaristia, que dobra os seus joelhos e o seu coração a Deus, ao Senhor. Gente que não quer operar no erro. Eu tenho certeza que você que está aqui hoje, 7h30 da manhã, tinha muitas outras coisas para fazer. Você que nos acompanha também pela Rede Século XXI, tinha tantas outras coisas para fazer. O padre Ágaro, eu, a irmã Luísa, a gente podia continuar tomando aquele café bom que a gente estava tomando até pouco tempo. Mas nós estamos aqui porque não queremos operar no erro, porque não queremos ser servos de Satanás. Nós queremos ser servos de Deus, servos do Senhor. E desculpa, quem opera no erro vai no caminho da perdição. Quem opera no erro vai no caminho que não é o da salvação. A Adélia Prado diz o seguinte: olha, para quem quer levar a vida de qualquer jeito, é só deixar a vida na banguela e ponto final, que a vida vai. Uma poeta nos ensinando o que é o Evangelho, nos ensinando o que é a vida cristã. Quer deixar a vida aí? Quer deixar a vida de qualquer jeito? Não quer crescer? Não quer ser de Deus? Deixa a vida na banguela. Um carro na banguela, você coloca ele na descida e é só deixar que ele vai. Só que você não sabe o que vai encontrar pela frente. E hoje, para encerrar, Jesus amplia a sua família. Ele diz bem assim: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando para todos os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus amplia a sua família. Jesus amplia o seu povo. Jesus amplia a sua gente. Ele chama todos a fazer parte da sua igreja para que deixem de operar no erro. Ele não nega a sua mãe, ele não nega a sua família, mas ele amplia. Ele amplia para que eu e você possamos adentrar a sua família por meio do santo batismo. São Paulo vai nos dizer: quem nasce para Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Que a bem-aventurada Virgem Maria interceda por todos nós, para que possamos hoje e sempre continuar a nossa caminhada rumo ao coração de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.